Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos caras mais importantes dentro da ciência como um todo. Quero falar com vocês um pouquinho sobre Carl Sagan e sobre o fantástico livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. E qual a relação, o que esse livro tem a ver com as ciências humanas? Fiquem comigo que vamos discutir um pouquinho essas questões. Carl Sagan é certamente uma das personalidades mais famosas do século XX e desse início de século XXI. Ele é um grande entusiasta da ciência. Bom, é difícil falar um pouquinho sobre Carl Sagan, né? O livro descreve ele como professor de astronomia e ciências especiais na Cornell University, autor de dezenas de livros e artigos e também, é claro, um dos responsáveis pela série maravilhosa Cosmos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu um pouquinho sobre essa série. Mas afinal de contas, quem era Carl Sagan? Antes de tudo, Carl Sagan é um grande entusiasta da ciência. O trabalho dele, o foco daquilo que ele fazia, daquilo que ele amava, era basicamente ser um divulgador científico. E eu acredito que nesse sentido ele tenha sido o divulgador científico mais importante da história da humanidade. E apesar dele ser um cara das ciências naturais, das ditas ciências exatas, o que ele tem a ver com as ciências humanas? E o que nós, das ciências humanas, podemos aprender um pouquinho com Carl Sagan? Existem centenas de vídeos na internet falando sobre esse livro, mas eu acho que nenhum deles falando sobre esse livro e as ciências humanas. E esse é o nosso objetivo aqui. Então o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios é uma leitura fantástica, uma leitura fundamental para todo mundo que gosta de ciências, seja lá qual for a ciência. E esse autor faz duas coisas aqui nesse livro. A primeira delas é uma grande declaração de amor à ciência e tudo aquilo que a ciência fez e que a ciência pode fazer pelo desenvolvimento da humanidade. A ciência como um caminho de desenvolvimento, como um estilo de vida. E a segunda coisa que esse livro faz é um alerta, uma chamada de atenção para os perigos que se cria na sociedade quando o conhecimento científico é ofuscado por outras formas de conhecimento. É claro, Sagan reconhece que a ciência não é dona da verdade, que a ciência não sabe de tudo, mas ainda assim ele admite, ele adverte, se é verdade que a ciência não é dona de todo o conhecimento do mundo, também é verdade que a ciência nos traz o conhecimento mais confiável e o conhecimento mais adequado para enfrentar uma série de situações, inclusive para proporcionar o desenvolvimento da nossa sociedade. É isso que o Mundo Assombrado pelos Demônios faz. E nesse sentido, faz uma advertência a todas as formas de ciência e de maneira específica as ciências humanas. Não existe ciência isolada da sociedade. A ciência e a sociedade precisam ser a mesma coisa. E às vezes a impressão que nós temos, principalmente num período de pandemia como esse que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, é que a ciência avança por um lado, a sociedade avança por outro lado, e raras vezes essas duas coisas se encontram. Fazer ciência é, mais do que nunca, estar em contato constante com a sociedade. Por quê? Porque se não é a ciência de qualidade moldando o pensamento e o imaginário das pessoas, você cria um espaço vazio. E esse vácuo é preenchido por outras formas de conhecimento, por toda a sorte de charlatões, de picaretas, de pessoas que estão dispostas a enganar. E aí vem os demônios do qual fala Carl Sagan aqui. Os demônios não são demônios no sentido religioso da expressão, mas é justamente a anticiência, o falso conhecimento, a pseudociência, as formas os charlatões que enganam as pessoas sobre como a sociedade funciona, sobre como a natureza funciona. Na ausência da ciência de qualidade, você abre espaço para movimentos como o terraplanismo, para movimentos como o antivacina, e aí é fundamental a ciência de qualidade chegando até as pessoas. Se isso acontece nas ciências naturais, onde as pessoas basicamente não têm opiniões pré-formadas sobre vírus, por exemplo, imagine como isso acontece nas ciências humanas, onde as pessoas têm opiniões pré-formadas sobre quase tudo, desde questões raciais, a questões econômicas, a questões ambientais, opiniões pré-formadas sobre trabalho, sobre economia, sobre fome, sobre desemprego. E se as ciências humanas não chegam até essas pessoas, todo tipo de demônios, de conhecimentos falsos, de pseudociências, vão chegar até elas, moldando as opiniões sobre temas sociais importantes.
abrindo espaço para o crescimento do racismo, da xenofobia e de toda sorte de discurso de ódio e de discursos preconceituosos. Por isso, Carl Sagan faz um apelo nesse livro, né? Vamos levar a ciência de qualidade até as pessoas. Ele inclusive costuma dizer que a gente vive uma época muito perigosa. Isso ele já falava lá no finalzinho dos anos 90. Porque a gente vive num mundo cada vez mais dependente de ciência, onde cada vez menos as pessoas entendem de fato como a ciência funciona. Então tá aqui o meu convite para todo mundo das ciências humanas. Vamos ler um pouquinho mais sobre Carl Sagan, vamos ler esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, e entender um pouco mais sobre todos esses demônios que estão assombrando a vida das pessoas e assombrando o desenvolvimento de uma ciência de qualidade. Se você chegou até aqui, fica meu muito obrigado, reforçando de novo o convite. Se você não conhece esse livro, não tem esse livro, link aqui na descrição do vídeo, você pode comprar o livro e ajudar um pouco o nosso canal, ajudar o nosso trabalho aqui. No mais, um forte abraço a todos vocês e valeu!